as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar. Diga diante. As minhas mãos, igreja, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Diga, igreja, meu coração eu quero levantar. Aleluia. Diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Pai, fala conosco nessa manhã, Senhor. Nos traz o entendimento da Tua palavra, Pai, a revelação, a palavra rema, Pai. Nessa manhã, cada um de nós, Senhor, que a Tua palavra nos transforme, Jesus. Transforme o nosso ser, o nosso coração, Pai, a nossa vida, Jesus. Espírito Santo, toca sobre cada um que entrou aqui, Pai, esperando uma resposta, esperando uma palavra, Pai, esperando um entendimento, Pai. Jesus, nos liberta através da Tua palavra, nos permita conhecer a verdade, Pai, nos permita conhecer a verdade. Espírito Santo, vem nesta hora, nos liberta daquilo que nos tornamos cativos, prisioneiros, Senhor. Pai, nos liberta de nós mesmos, Senhor, nos liberta de nós mesmos, Pai. Transforma nessa manhã a nossa vida através da Tua palavra. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu vim aqui para receber a Tua palavra. Transforma a minha vida em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja, aplauda Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Como eu estou vendo alguns rostos novos aqui na igreja, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o pastor Sérgio Donizete, sou o novo pastor de vocês. Vim lá de Manaus, estava 9 anos em Manaus, e agora vim para cá, apesar de ser paulista. Nasci e fui criado no interior de São Paulo. Meu pai foi jogador de futebol também. Tenho um carinho muito grande por essa cidade, né? Meu pai jogou aqui no Clube Atlético Mineiro, então tenho um carinho muito grande por aqui. E é um prazer estar aqui também, a minha esposa, a Elisiane, estar junto comigo fazendo essa obra. E você pode contar conosco o que precisar, amém, irmãos? Com oração, você precisando de orientação, ajuda, a gente vai estar aqui junto, irmão. Nós vamos caminhar nesse processo da sua vida junto. Então se prepare, porque Deus fará grandes coisas na sua vida aqui hoje. Amém, queridos? Você trouxe a sua Bíblia Sagrada? Abra ela no livro de Números. Números capítulo 20. Números capítulo 20. O tema da nossa mensagem dessa manhã, todas as minhas mensagens há um tema. O tema da mensagem dessa manhã é aprendendo com os erros de Moisés. Aprendendo com os erros de Moisés. Números capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo 7. Versículo 7. Números capítulo 20, versículo 7. Tema da mensagem: aprendendo com os erros de Moisés. O texto começa dizendo assim: o Senhor disse
a Moisés: pega a vara com o seu irmão Arão e reúna a comunidade diante desta. Agora preste atenção: fale aquela rocha. O texto está dizendo assim: fale aquela rocha, e ela verterá água, e vocês tirarão água da rocha para o povo ou comunidade e para o rebanho beber. Amém, irmãos? Olhe para mim, preste atenção. Moisés foi um dos maiores da Bíblia Sagrada, porque ele foi o libertador. Ele tira o povo da casa de servidão, tira das garras de Faraó. A missão de Moisés não foi fácil, conduzir o povo em direção da terra prometida. Mas agora imagina você ficar de fora daquilo que é um projeto de quem? De Deus. A Bíblia fala aqui, Deus falou assim para Moisés: Moisés, os seus olhos verão. Sabe o que é ver, enxergar aquilo e não participar, não viver? E aí a gente para imaginar, por quê? Por que Moisés não desfrutou? Por que Moisés não viveu? Ele tira o povo, arranca o povo, enfrenta o Faraó. Deus usa ele de maneira extraordinária, irmãos. Extraordinária. As coisas que ele faz no Egito, através do Senhor, é inacreditável. E de repente ele fica fora da terra prometida. E de repente eu começo a estudar a história dele e entender o porquê. Quais foram os erros que Moisés cometeu? O que leva ele a ficar fora? O que pode levar eu e você aqui hoje a perder tudo aquilo que Deus tem para quem? Para nós. O que pode fazer isso? Agora, a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que quando o Senhor fala com ele, o Senhor faz um pedido simples. Preste atenção, Deus sempre faz o pedido o quê? Deus faz o pedido simples. Coisa simples. Por exemplo, vem cá, Aguimar e Marcelo, vem cá para mim, por favor. Vem cá, Marcelo, por favor. Vamos imaginar que o Marcelo está com um problema sério aqui dentro da igreja, e eu preciso que o Aguimar fale com o Marcelo. Vem cá, Aguimar. Poxa, a gente está percebendo que o Marcelo está se esfriando, não está sendo mais como ele era antes, e o Aguimar, como líder, precisa conversar com. É uma coisa simples, sim ou não? Eu estou pedindo para ele falar, conversar. Era o que Moisés precisava fazer, apenas falar. Só que no meio do caminho, quando ele vai conversar, por exemplo, ele vem para falar com o Marcelo. Mas o Marcelo também não está bem. E aí o Marcelo começa a gritar com o Aguimar: quem que você acha que você é para falar comigo? Você não é o pastor da igreja. O que você pensa que você está fazendo? E o Aguimar pega a cabeça e bate no Marcelo. Ele bate no Marcelo, né? Mas o Marcelo gritou comigo. Eu não tenho controle sobre o Marcelo, mas eu tenho controle sobre mim. Obrigado. Agora preste atenção. O que eu quero que você entenda disso aqui? A primeira coisa importante que eu quero que você aprenda nessa manhã: aonde está o erro, pastor, de Moisés? A ordem de Deus foi simples, mas a atitude de Moisés foi errada. É que começa, irmãos, algumas pessoas se perderem na sua atitude. O que Deus falou para Moisés? Apenas falar. Deus não pediu para Moisés bater no que, irmãos? Na rocha. E aqui que eu quero que você comece a prestar atenção. Aonde é que alguns crentes começam a se perder? Na atitude. Por exemplo, às vezes Deus fala para a gente, como falou para Moisés. De repente Deus fala só para você orar sobre essa questão. Deus não fala para você fazer nada a não ser. Então por que você não está orando? Está vendo a sua atitude? Por exemplo, Deus está dizendo para você, Deus está dizendo para você apenas só ouvir. O que eu tenho que fazer? Só não mais nada. Só que de vez eu ouvir e eu quero criticar, ao invés de ouvir eu vou lá criar confusão. Você percebe que algumas pessoas precisam alinhar a sua atitude com aquilo que Deus está falando. Isso aqui às vezes demora, irmãos, dentro de igreja.
Quantas pessoas que não estão com as suas atitudes alinhadas com aquilo que Deus está falando? Não está alinhado. E quando a nossa atitude não está alinhada com aquilo que Deus está falando, é um erro. Aonde eu estou errando, pastor? A sua atitude não está correspondendo com aquilo que Deus pediu para você fazer. O que Deus pediu para Moisés fazer era apenas falar. Fala. É isso que eu quero de você, Moisés. Eu quero que você fale. Mas Moisés, tomado por aquela situação, o povo dizendo para Moisés: o Senhor nos tirou daqui, nós estamos sofrendo, a gente quer água, a gente está com sede. Ele se deixa levar pela situação e muda a atitude, como Aguimar. Um grito do Marcelo modificou a atitude de quem? Do Aguimar. Um grito às vezes modifica a sua atitude. Um não modifica o quê? A sua atitude. Dizer para você, espera, modificou a sua atitude sobre aquilo que o Senhor falou com quem? Com você. Deus chamou. Deus está esperando, irmão. Deus está esperando de mim, de você, esse tipo de atitude. Que a gente vai lá, Deus falou para a gente, vai lá e fala. Então eu vou falar. É só isso que eu tenho que fazer? É só isso, mais nada. Porque Deus opera, minha irmã, meu irmão, sobre aquilo que Ele pediu para você fazer. Amém, irmãos? A ação de Deus está sobre isso. A ação de Deus na minha vida, não adianta eu vir e mudar a minha atitude. Não adianta. E quando eu olho para algumas pessoas dentro da igreja, ela não percebe qual é a atitude dela. E Deus está dizendo assim para nós aqui nesse culto com toda clareza: alinha a sua atitude com aquilo que eu estou falando. Alinha a sua atitude com aquilo que eu estou falando. Você consegue olhar para o irmão e provocar e dizer assim: irmão, alinha a sua atitude com aquilo que Deus está falando. Com aquilo que Deus está falando. Deus está falando, então alinha isso. Porque quando estiver desalinhado, isso sempre será um erro. Segunda coisa que me chama a atenção, Números capítulo 20, versículo 3. Números capítulo 20, versículo 3. O texto diz assim: o povo discutiu com Moisés. O povo discutiu com Moisés dizendo: antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Porque nos trouxe a congregação do Senhor a esse deserto, para morrermos aqui, nós e os nossos. Olha só, o povo era turbulento, o povo era difícil. E aí Moisés fica irritado. Não é a primeira vez que Moisés se irrita. Não é a primeira vez que Moisés age por impulso. Se você continuar lendo a história, muitas vezes Moisés age por impulso. Por exemplo, Deus dá as tábuas dos 10 mandamentos para ele. Ele sobe no monte, passa 40 dias orando. Olha só, passa 40 dias orando, passa 40 dias clamando. Aí o Senhor fala assim: Moisés, desce depressa, porque o meu povo se corrompeu. E aí quando ele está chegando no pé do monte, sabe o que ele faz? Ele joga a tábua dos mandamentos e quebra. E aí sabe o que Deus fala para ele? Você vai ter que fazer outra, filho. Quem manda você quebrar? Agora preste atenção. Onde é que está o erro de Moisés? Escute o que eu vou falar para você, escute isso aqui. Nunca deixe os seus impulsos tomar a frente da sua fé. Nunca deixe o quê? Os seus impulsos tomar a frente da sua fé. Porque aonde está o erro das pessoas? Se tornarem pessoas impulsivas, ou seja, pessoas que não têm autocontrole, não têm autoanálise, não mensura a consequência. Tem muita gente assim, que vive agindo por impulso. Age por impulso. Vive agindo por que você agiu por impulso? Porque eu fiquei com raiva. O povo começa a discutir comigo, o povo começa a gritar comigo. Eu falei: vou lá e vou ferir essa rocha logo, vou dar água para esse povo. É impulso. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você.
Agir por impulso é usar a sua parte mais fraca. Agir por impulso é usar a sua parte mais. Por que mais fraca? É a carne. Sabe por que você está perdendo essa batalha? Sabe por que as coisas não estão acontecendo? Porque você está agindo por impulso. Agora, agir pela fé é usar a parte mais forte que você tem. Agir pela fé é usar o quê? A parte mais forte. Isso aqui é muito preocupante, irmãos, nos dias de hoje. Porque às vezes existem muitas pessoas que vêm para a igreja e elas não agem mais pela fé, elas agem por impulso. Elas vão fazer as coisas tudo por impulso, sem antes agir pela fé, sobre aquilo que Deus está falando, sobre aquilo que Deus quer. Ela vai e age por quê? Impulso. Agora perceba uma coisa que eu vou dizer para você: Deus honra quem age por fé. Deus honra quem age por quê? Pela fé. E aqui começa uma vida totalmente desequilibrada. Por que algumas pessoas dizem assim: pastor, as coisas para mim nunca dá certo, eu não consigo estar bem na vida sentimental, a minha vida financeira não vai, a minha vida é um caos. E aí quando você senta para fazer um gabinete com essa pessoa, conversar, porque a gente quer analisar, porque dá a impressão de que Deus é injusto, dá a impressão de que Deus esqueceu dela, e de repente você olha a história da vida dela, impulso e impulso. Então quando você age por impulso, você só colhe consequência. Olha só o que eu vou dizer para você. Quando você age só por impulso, você colhe o quê? Consequência. Agora quando você age pela fé, você colhe o quê? Resposta. Deu para você entender isso aqui ou não? Quem está entendendo, diga glória a Deus. E acontece muito dentro da igreja, irmãos. Acontece muito. Uma vez eu lembro, o irmão disse assim para mim, a irmã disse assim para mim, melhor dizendo: pastor, o meu comércio está quase fechando, não está dando certo. Irmão, vamos orar, vamos pedir a Deus, uma saída, vamos orar, vamos clamar para Deus enviar mais clientes. Estava para fechar. Aí sabe o que ela faz? Ela, marido, tem crédito, cartão de crédito, sai comprando ainda mais para ter mais produto. Age por impulso. E aí a gente sabe que isso não vai dar certo, porque Deus não vai honrar quem age por, ele não vai. E aí é isso que acontece dentro das igrejas hoje. Existem um grupo de pessoas que vêm para a igreja querendo que Deus as tire livre daquela situação, que elas agem pelo quê? E aí a gente fica nessa guerra espiritual. Deus me ajuda, Deus faz. E Deus está falando: filha, aí é consequência. Você vai viver com consequência. Você não mensurou. Você deixou que os seus impulsos falassem mais alto. Você está usando a sua parte mais fraca, a sua parte carnal. Como eu vou conseguir fazer alguma coisa se aonde você precisava usar fé, você está usando o quê? Já vi muita gente assim estragar a sua vida sempre, né? Vou sair dessa igreja. Impulso. Eu vou também fazer tal coisa. Impulso, meu. Calma, espera, não é assim. Mas eu estou com raiva. A raiva ela passa. Ora. Mas esse povo está falando de mim, esse povo está discutindo comigo, não tem problema. A discussão também cessa. Calma. E aí quando a gente começa a levar a nossa vida por impulso, irmãos, a gente vai ter ruim. E aí quando você começa a viver só consequência dos meus impulsos, a vida começa a ficar um verdadeiro sofrimento. Por que tem tanta gente sofrendo, irmão? Por que tem tanto filho sofrendo? Meu filho sofre tanto, pastor. A minha filha sofre tanto, eu não aguento ver o sofrimento dela, me dói o coração, dói. Mas ela precisa começar a entender que ela precisa agir pela fé. Ela colocou o impulso na frente do quê? Da fé. E toda vez que você faz
agir por impulso. Como é que Deus vai te honrar? Como é que Deus vai te honrar? Como é que Deus vai fazer aonde você deixou Ele para trás e preferiu agir no calor do momento, no impulso, no achismo, não sobre a fé? Irmãos, eu falo que pela experiência de andar em igrejas, conhecer pessoas de vários campos, as pessoas mais bem-sucedidas que eu já vi nessa vida, elas decidiram agir pela fé. Mesmo quando não tinha nada, elas agiram pela fé. Quando elas estavam no pior momento da sua vida, elas decidiram agir pela fé. Quando elas estavam cercadas de várias circunstâncias difíceis na vida, elas decidiram agir pela fé. Então comece agora a analisar a sua vida. Porque aonde está o erro de Moisés? Agir por impulso. Vai, age por impulso. Ele bate na rocha ao invés de falar com quem? Fala, Moisés. Fala, mas eu não estou com raiva. Eu não aguento mais. Impulso. E eu fico impressionado às vezes, irmão, me assusta, porque às vezes a pessoa ela faz cada coisa que um golpe de fé resolveria isso. Um golpe assim, de fé. Um golpe de fé. É por isso que Jesus disse assim, ó, se tiver uma fé de um grão de resolvido. Ele não falou, olha só, um grãozinho só, um grão de mostarda, já está resolvida muitas coisas na sua vida. Um golpezinho. Deus está esperando o Senhor. E aqui é onde Moisés começa a se perder. Porque não é a primeira vez que ele faz isso. Ele quebra a tábua dos mandamentos, porque ele agiu por impulso. E agora, sabe o que Deus falou para ele? Deus falou assim, ó, eu quero outra tábua dos mandamentos. Eu quero outra, você vai ter que lavrar. Eu lavei com as minhas mãos, você vai ter que escrever na pedra. Então imagina Moisés ter que escrever na pedra, irmão. Imagina isso. Viver consequência é mais difícil. Viver consequência é viver sofrimento. Diga a Deus, livre. Fala para o irmão da sua aula. O que você quer viver? Resposta ou consequência? O que você quer viver? Sabe o que é uma escolha nossa? É uma escolha nossa. O que eu quero viver daqui para frente, pastor? O que eu quero para a minha vida? Peraí, eu quero resposta. Eu não vou mais agir por impulso. Então Deus honra. Deus faz. É por isso que ele fala, sem fé é impossível agradar a quem? É impossível. Não tem como nós irmos adiante ou prosseguirmos no propósito de Deus se nós estamos vivendo só impulso. Eu já vi tanta gente, irmão, que teve apartamento e teve que devolver o apartamento. Já encontrei tanta gente, pastor. Então não devolver o apartamento, é o nosso sonho. Por que não deu certo, pastor? Aí eu olho, impulso. Pastor, eu devolvi o carro, não conseguimos pagar a parcela, pastor. Por quê? Impulso. Não é porque Deus não queria te dar um carro. Não é porque Deus não queria te dar casa ou apartamento. Não era o momento. Porque, irmãos, agir sobre a vontade de Deus não é fácil. Eu disse para algumas pessoas, agir pela vontade de Deus não é fácil, porque requer muita fé. E aí, se eu estou fora do tempo, ajo por impulso, não, agora é a hora de eu comprar um apartamento, não, agora é a hora de eu comprar um carro, não, agora é a hora de eu abrir empresa, não, agora é... Não é, cara. Irmão, espere Deus falar, porque Deus vai falar o momento e a hora que você precisa fazer. Amém, igreja? Vai chegar um momento. E aí, eu digo para você, vai com fé, porque as coisas vão começar a acontecer. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Segunda, ou melhor, terceira coisa importante. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 12. Números capítulo 12, irmãos. Números capítulo 12. Isso. Números capítulo 12.
Números capítulo 12. Deixa eu falar uma coisa sobre Moisés, que você vai se assustar agora. Eu quero que você preste muita atenção sobre isso que eu vou falar. Vocês acreditam que Moisés era o homem mais manso da terra? Mais manso. O pastor só falou que ele age por impulso, que ele ficou com raiva. Não estou entendendo. Eu não estou entendendo, porque se o senhor está falando que ele é o homem mais manso da terra, por que ele agiu assim? Porque pensa comigo, irmãos, por que Deus escolheu Moisés? O que ele tinha que as outras pessoas não tinham? E esse texto, no versículo 3, Números 12, versículo 3, diz assim, ao 3: Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Mais manso, mais tranquilo. Como é que ele quebra a palavra do mandamento? Por que ele faz isso com raiva? Por que ele fere a rocha? Por que ele age de maneira tão brusca assim? Será que Deus errou ao escolher ele? Não. Preste atenção nessa frase que eu vou falar para você. O que nos desqualifica ou o que nos reprova, eu e você, não é o que nós não temos, mas é simplesmente aquilo que nós deixamos de usar. O que desqualifica eu e você, eu não tenho isso, não tem problema que você não tem, mas o que desqualifica você é não usar o que você. Ele tinha mansidão ou não tinha? E por que ele não usou? O povo começou a discutir com ele, porque ele deveria ser o quê? Calma, gente. Calma, gente. Eu tinha um obreiro que ele era assim, tranquilo. Calma, gente. Vai dar tudo certo. Calma, gente. Moisés, não tem água. Calma. Deus vai prover água para nós. Mas onde nós estamos no deserto? Deus é Deus. Se ele já fez chover pão, para ele não é impossível fazer sair o quê? Preste atenção. O que está te reprovando? O que está desqualificando você? Aonde está seu erro? Não usar o que você tem. Moisés tinha mansidão de sobra. Por isso que Deus escolheu ele. Não dava para estar à frente, para ser um líder, um homem que não tivesse mansidão, domínio próprio. Mas a pergunta é: ele usou? Não usou. E isso que eu quero que você entenda. Do que adianta a gente ter o espírito de mansidão, mas não usar? Onde é que você está perdendo a batalha? Onde é que você não está usando o que você tem? Você tem? O que você não está usando? Por exemplo, você pega a história de Salomão. Salomão foi o homem mais sábio que existiu. Mas do que adianta tanta sabedoria se você não usar contra as mulheres estrangeiras? Essas mulheres são tão bonitas. Nossa, elas são tão atraentes. Elas são diferentes da israelita. Olha, elas são isso, elas são aquilo. Mas Deus falou para a gente não se unir com as mulheres estrangeiras, porque elas perverterão o nosso coração. Então, você sabedoria. Está vendo que é onde as pessoas estão fracassando? Não é a falta do que elas não têm. Não é a falta. Elas têm, mas não. Você precisa usar. Se você não usar santidade no trabalho, você vai cair. Você não vai resistir. Se você não usar santidade, você vai começar a ser desonesto. Não tem jeito. Não tem jeito.
o homem mais calmo, manso. É o homem que era batalha, tranquilo, calmo. Toda situação que geraria uma tempestade, ele estaria ali para o quê? Para acalmar. E às vezes tem gente que não entende isso. Por que Deus me colocou num lugar tão tempestuoso? Por que Deus me colocou com pessoas tão difíceis de lidar? Por que Deus me colocou em situações como essa? Sabe por quê? Para você usar o que Ele te deu. Quem está entendendo isso aí? Diga glória a Deus. Mas, mano, você acha que como seu marido vai se converter? Como seus filhos vão se converter? Como você acha? É usando o que você tem de menor. Está dando para entender? Como é que seus amigos do trabalho você vai conseguir ganhar para Jesus? Usando mansidão, sabedoria, domínio próprio, santidade, falando a verdade uns a quem? Os outros. Moisés chegou um momento que não está usando mais. Aí a pergunta é: faz sentido para Deus continuar com o homem sobre uma liderança? Porque eles tinham que depois vencer 27 províncias. Sabe quanto Josué venceu? 27 províncias. Vamos imaginar que o Brasil fosse a terra prometida de Deus, falasse assim para nós: pessoal, do céu azul, vocês vão ter que tomar essa terra. Imagina a gente ter que passar 27 estados aí lutando. Tem que ter muita paciência, fala a verdade. Muita. Você acha que Moisés tinha mais? Você acha que Moisés ia conseguir levar esse povo à frente? Então, o que está nos reprovando muitas vezes na nossa vida cristã é isso, irmãos. Não usar. Usa a sua fé. Usa a coragem. Você é mulher corajosa. Por que você está se acovardando? Você tem algo. É impossível, irmãos. É impossível. Deus tem nos escolhido. Deus tem nos colocado em determinados lugares, sabendo o que? Da nossa capacidade. Sabendo daquilo que Ele colocou em mim e em você. Eu não estou aqui por acaso. Eu não estou aqui por acaso. O que tem na minha vida, o que Deus colocou na minha vida, é para te abençoar. Amém, igreja? Não é por acaso. Não é por acaso que você está aqui. O que está na tua vida é para me abençoar. É uma forma recíproca. O pastor abençoa o povo abençoa quem? O pastor. O que vocês têm é para me abençoar. Não é por acaso isso aqui. Só que se eu não usar o que eu tenho, você não será abençoado. Se você não usar o que você tem, eu não serei abençoado. Não tem como. E aí a gente às vezes somos mansos, mas vivemos extremamente nervosos. Somos de fé, somos um povo de fé e agimos como se não tivesse fé, cheio de incredulidade. Mas será que isso vai acontecer? Será que isso vai? Não pode. E aí, quando acontece isso, nós passamos a viver uma vida completamente contraditória. Temos, mas não vivemos. E essa é a maior contradição da vida cristã. Você tem, então isso. O ambiente que Deus colocou, as pessoas que Deus está fazendo você conviver com elas. Pastor, mas são tão diferentes de mim, pastor. Verdade. Quem veio no culto aqui, vai lembrar dessa frase que eu disse aqui na igreja. O problema não é a diferença. O problema é a nossa incapacidade de dar com o quê? A diferença. Então, quando a gente começa a entender o que a gente tem e começa a usar, você vai ver o ambiente que você está vai ficar melhor. Diga glória a Deus. O teu casamento vai ficar melhor, os seus filhos vão ficar melhor. Você tem condições de liderar essa casa, essa família. Você tem condições de viver lá nesse ambiente tempestuoso. Pastor, mas não é isso, não é aquilo. Aonde superabundou o pecado, também superabundou a graça do Senhor. Amém? Então você é capaz de sobreviver num ambiente desse. Só que você tem que usar a santidade. Se você não usar o que você tem, você não vai suportar. Você vai ser levado pelas conversas, vai ser levado pelos hábitos do trabalho,
negligenciar, irmão. Só a pessoa começar a trabalhar e você dizer, o cara era uma bênção na igreja, só foi mudar de ambiente, começou a trabalhar, ela começou a fazer faculdade, se perdeu. O problema está na faculdade? Não. O problema está no trabalho? Não. O problema é que essa pessoa não está usando o que ela tem. E quando você não usa o que você tem, é um erro. É o erro de Moisés que deixa fora. É quando o Senhor fala assim, como é que eu vou contar com um homem desse? Como é que eu vou contar com Moisés daqui para frente? Porque Deus tem um plano. Eu tenho uma terra para esse povo, mas como é que eu vou contar com Moisés? Se a partir de agora eu olho para Moisés, ele não usa mais. Eu gostava tanto de Moisés por causa dessa mansidão, desse controle, desse domínio próprio, né? Desse jeito tranquilão dele de falar, parecendo até baiano, né? Meu pai, é tão tranquilinho, né? Eu lembro quando eu fazia programa e era de madrugada, irmão. Aí ligava a pessoa lá da Bahia, você falava, tão tranquilo, ô pastor, posso contar? Muita tranquilidade. E daqui a pouco eu vou dormir no programa, 1h da manhã. Agora, aquela tranquilidade, tem alguém vai aqui, tem alguém vai aqui, tem alguém vai aqui, cadê o banheiro? Cadê o banheiro? É tranquilo, é? Vai lá tranquilo, aqui não, calma, opa. Vai lá tranquilidade, opa, peraí, né? Poxa, calma. Não se aveste não, calma. Senta aí, vamos conversar. Não é? Então para analisar. Como é que eu vou contar com um homem desse? Como é que eu vou contar com um homem que agora não está usando mais aquilo que eu dei para ele? Como? Como é que Deus vai contar com você, minha irmã? Como? Então comece a usar. Como é que Deus vai contar com Moisés que está agindo por impulso e não pela? Deus precisa de pessoas que ajam incisivamente pela fé. O meu justo não anda por vista, o meu justo anda pelo quê? Fé. Deus está precisando de você, irmão. Deus está precisando de você, meu irmão. Você precisa agora começar a andar pela fé. Chega de impulso. Se tudo que você fez até agora deu errado, faz uma autoanálise da sua vida. Por que eu sofro tanto? Porque eu escuto essa frase, irmão. Me dói o coração quando o crente fala assim, eu sofro demais. Ou até a pessoa fala para mim, pastor, se eu contar a minha vida para o senhor, é só ruína, é só isso, é só não sei o quê. Eu falo, por que essa pessoa já está aí com 40, com 50 anos quase de vida e só viveu coisa ruim? Aí pode, aí você olha, só impulso e não fé. Quem vive fé, vive respostas. Amém, gente? Viva fé para você viver respostas. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter problema, a gente vai ter problema, mas o meu problema, o seu problema é resolvido com fé. Amém, irmãos? A minha adversidade, a sua adversidade é resolvida com o quê? Com fé, não por impulso. Os conflitos que nós vamos ter pessoais, nós vamos ter conflito pessoal, vai ter discussão, vai, mas a minha fé é capaz de resolver problemas. Amém, irmãos? Nós estamos em muito problema, nós estamos em muita discussão, mas eu não vou ser tomado pelos meus impulsos. Coloque a partir de agora no seu coração, a minha atitude precisa corresponder com aquilo que o Senhor está falando. Se Ele diz só para mim falar, é a única coisa que eu vou fazer, só falar. Se Deus me pediu para ouvir, a única coisa que eu vou fazer é só ouvir. Eu já tive casos assim. Deus falou assim, só ouve. E a mulher veio, despejou. E eu fiquei ali, né, querendo falar alguma coisa. E ela, pastor, obrigado. Te agradeço, pastor, obrigado. Eu não falei não. Eu só precisava o quê? Ela precisava desabafar de alguém para. Então, às vezes, Deus vai colocar situações assim. Entenda aquilo que Deus está falando. E tenha a sua atitude alinhada com aquilo que Deus está falando. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Porque esses erros deixou Moisés fora. É os erros, irmãos. Eu falei aqui ontem na reunião ministerial com a equipe de louvor. Eu disse para eles assim, o problema não é errar.
Todos nós vamos errar. Mas o que destrói o ser humano é a permanência no erro. Porque permanecer no erro te deforma. Sair do erro te transforma. Diga glória a Deus. Sair do erro te transforma. Permanecer no erro te deforma. Então o problema de algumas pessoas é permanecer na onde? Alinha a sua atitude. Se não está correspondendo com aquilo que Deus fala, alinha ela atitude. Amém, queridos? Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Vamos orar. A hora da oração é uma hora tão importante, porque a gente tem a oportunidade aqui hoje, nós temos a oportunidade de ajustar isso. Eu falo que a oração não é um lugar só da gente pedir as coisas, mas é um lugar que gera mudança em mim, é um lugar que me faz ter alta análise de mim mesmo. Peraí, Jesus, eu só vivi um curso até agora, e só por isso sofrimento. Eu preciso mudar isso na minha vida mais do que nunca isso. E é na oração que eu mudo isso. Senhor, o Senhor fala uma coisa, mas eu faço outra. Então eu quero estar bem, Senhor. Eu preciso estar bem para aquilo que o Senhor falar. O Senhor falou e eu vou conseguir fazer. Se eu não estiver bem, eu vou me deixar levar pela situação, pelo calor do momento. Eu vou usar. Eu nunca usei, Senhor. Eu nunca usei isso. O que eu tenho. Então usa. Amém, Deus? Coloque a mão no teu coração, feche os seus olhos. Pai, aqui estamos diante de Ti, diante da Tua presença, Senhor. Pai, transforma a nossa vida.